Existem muitos tratamentos chamados de tratamentos psicossomáticos, mas o tratamento psicossomático não é aquele que usa, por exemplo, calmantes ou remédios para descontrair, para ansiedade. O tratamento psicossomático é aquele que usa exclusivamente do diálogo, da conscientização. Então vejam aí esse pequeno cartaz. Em 1982, quando eu escrevo o livro A Cura pela Consciência, Teomania e Estresse, eu explico os primeiros conceitos sobre a psiconeuroimunologia. E já nesta época, eu começo a questionar essa ideia de que a psique, ela é algo assim que não tem nada a ver com a medicina. Aliás, Kepp já fala isso há muito tempo e trouxe isso no seu trabalho no Hospital das Clínicas. Mas, além disso, todos os médicos sabem que a vida emocional que afeta grandemente o nosso organismo. Mas como são essas emoções, né? Então, qualquer emoção, o estresse pode ser causado como? Por fatores externos? Então, vejam aí no cartaz. Através do método de Kepp, eu percebi que a natureza tem leis éticas. Quer dizer, essa ideia de que Deus se manifesta através da natureza, ela é exata no nosso organismo. Ou seja, se nós temos sentimentos sem ética, nós vamos produzir hormônios que são contra o nosso bom funcionamento orgânico. Se nós temos atitudes bondosas, éticas, verdadeiras, nós vamos não só produzir hormônios de acordo com o nosso funcionamento orgânico, mas vamos até conseguir corrigir e sanar as nossas doenças. Vejam aí no cartaz. Por exemplo, a verdade, o afeto, a beleza, a humildade, os ideais, a tolerância, comprovadamente, experimentalmente curam. Já a arrogância, a raiva, o medo, a censura, a inação, a hipocrisia adoecem e é o que nos mata. Então, essa foi uma comprovação da existência de Deus das mais maravilhosas que eu já obtive através da ciência psicossomática trilógica, Dr. Kepp. Eu escrevi no Hospital das Clínicas, há muito tempo, na década de 60, muitos dos senhores não tinham nem nascido ainda. Este livro, que foi um dos primeiros a tratar da medicina psicossomática, né? E nesse livro eu mostro que o médico mais importante para curar a doença é o médico chamado da alma. É o médico do espírito. Se não cura o espírito, a pessoa não sara também da vida orgânica. Por quê, né? Então veja esse cartaz. Nosso real é viver o irreal. Então, Nosso real, entre aspas, o senhor colocou. Então, veja a sociedade que nós vivemos, o trabalho que nós fazemos em geral, é para uma vida irreal, né? A pessoa quer se aposentar logo, então, no caso da pessoa delinquente, ela tenta ser gatuna, roubar, atacar, sequestrar. Por quê? Porque o mesmo erro que existe numa delinquência, a sociedade, de uma certa maneira, né, é uma sociedade delinquente. Porque se usa a pessoa para explorar, para atacar, né, os bens que a pessoa tem, para construir armas, para construir, vamos dizer, bebidas alcoólicas, cigarro, para transacionar elementos assim perigosos como drogas. Então é uma sociedade anti-humana, é uma sociedade delinquente. Os filmes que o cinema passa, né, os filmes de morte, de ataque, de calúnia, disso, daquilo, se o filme dá ênfase ao elemento antiético, é um filme imoral. Que não devia haver filme que incentivasse, por exemplo, o roubo, o ataque, a agressão. São filmes que não deveriam existir. Como não deveria existir mesmo o que é assim inconveniente para o ser humano.
Então, uma pessoa que escreveu muito sobre a vida irreal na sociedade é esse aí veja. Arthur Schopenhauer. Então, Arthur Schopenhauer escreveu um livro, A Vida como Representação, né? Que o ser humano vive como se estivesse num palco representando. Então, nós sabemos que uma representação teatral é algo fictício. E nós sabemos também que aqueles que representam mais o que é fictício na sociedade são aqueles que têm maior glória, né? Então, por que os senhores entram numa livraria, vão verificar lá o número de livros? 90% é livro de ficção. E por que o ser humano tem interesse por ficção? É porque quer viver uma vida irreal. Então, veja esse cartaz agora. A enfermidade do ser humano vem de seu desejo de não ser o que ele é. Então, o ser humano, o que ele é, né? Ele, na vida real, é um indivíduo assim, voltado para o bem, para o belo, para a verdade. Na essência, ele é assim. Mas pela sociedade, pelas leis sociais, por essa maneira invejosa que ele tem, então ele se volta para o fictício, para o irreal. De maneira que ele quer ser algo fictício, ele não quer ser o real. É um pouco difícil de, assim, aparentemente, perceber isso, mas nós vivemos numa vida real. Porque se o ser humano não vive dentro da beleza, do que é estético, né? E ético, né, fundamentalmente, se não vive o que é verdadeiro e o que é bom, ele está numa vida que não é própria dele, não é a vida essencial, ele está numa vida irreal. O nosso departamento de medicina psicossomática, dirigido pela doutora Cláudia Pacheco e autora desse livro, A Cura pela Consciência, eles propõem um estudo que é a extensão desse próprio livro, no qual nós incluímos o fator energético, que são as descobertas últimas do Dr. Norberto Kepp no campo da psicossomática também. E eu estou estudando a questão particular dos radicais livres, que é muito importante para o equilíbrio do organismo. Os radicais livres, eles são vistos como moléculas desequilibradas que atacam, inclusive o DNA das células, causando doenças das mais variadas, câncer, AIDS, etc., e uma série de outras doenças. Só que a visão da física tradicional é de que para que ocorra um radical livre no organismo, é preciso que haja uma série de fatores externos ao organismo, como, por exemplo, radiações ionizantes, como uma má alimentação, um estresse advindo de fora. Mas o fator mais importante de todos é que o desequilíbrio energético de uma molécula estável que se transforma num radical livre, ele é causado principalmente por fatores psicológicos internos que alteram a energia do núcleo da molécula, fazendo com que o hidrogênio seja liberado. Então é muito mais importante para a medicina do terceiro milênio observar as alterações das energias internas do organismo do que propriamente dito as energias externas, os elementos externos que venham a causar esse desequilíbrio molecular. Bem, o livro da doutora Cláudia, A Cura pela Consciência, a gente pode já ver no título a questão do caráter energético na cura das doenças. Como o Dr. Kepp mostra no livro A Nova Física, o maior que faz o menor. Então, o que acontece no nosso corpo é que o psíquico que comanda o físico, como se fosse uma só energética. Então, se a gente apresenta doenças, isso provém mais da patologia psíquica. Por quê? Porque a gente está praticamente causando uma espécie de uma entropia, uma desorganização da nossa energética corporal, como, por exemplo, a doutora Cláudia aborda no livro dela, na questão hormonal. Temos também desregulamento do sistema imunológico, que acaba até colapsando, e temos também o RNA, que acaba influindo negativamente no próprio DNA,
como no caso, por exemplo, da transcrição reversa, conhecida na AIDS. E a energia da consciência vem para restabelecer a nossa energética e trazer a cura. Eu vou explicar através desse cartaz como se dá esse contato com a energia essencial. O cliente fala do seu problema e o terapeuta dá a interpretação exata. Isso proporciona um contato com a consciência e uma ressonância com a verdade. Mas aí é necessário que o cliente tenha uma aceitação interna, um trabalho interno, aceitar a interpretação. E também um contato com a ética, que seria um limite à vontade invertida. Isso traria um contato com a energia essencial. Então, quanto maior é a ressonância do indivíduo com a verdade, menor é a entropia, menor é a doença. Na física, a gente vê que a falta de energia leva a uma degeneração, que é aquilo que a gente chama de entropia. Se a gente aplicar essa ideia nas doenças, a gente vê, por exemplo, que o aparecimento de um câncer é uma falta de energia. Tanto é que um médico sueco chamado Nordström, ele consegue, aplicando uma corrente elétrica no tumor, reduzir o tumor, o que mostra que se você der energia, o tumor diminui. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque a gente tem a tendência de ver tanto a causa dos nossos problemas, quanto as soluções fora, por exemplo, em remédios, em energias externas. Mas a questão é a seguinte, que se a pessoa ela tem muita raiva, ela vai criar um aumento de aldosterona que aumenta o nível de sódio na célula, que é um desequilíbrio energético que cria uma propensão à formação de tumores. Inclusive o câncer é muitas vezes associado à raiva, mesmo que ela seja inconscientizada. Então, enquanto não for resolvida essa questão psíquica, qualquer outra tentativa exterior não vai dar um resultado permanente. Então a gente pode ver nesse exemplo que a consciência é um fenômeno extremamente energético e a gente vê também a união entre a medicina energética, a psiconeuroimunologia e a psicopatologia, que é o ponto mais fundamental.